Olá, bem-vindo a essa aula sobre como se formam os bloqueios energéticos. Meu nome é Carolina Pfeffer e aqui nesse canal nós falamos sobre radiestesia, sobre espiritualidade, sobre as energias, os sentimentos, as suas vibrações, tá? Por que é tão importante saber como se formam os bloqueios? Porque quando a gente sabe como se forma, a gente pode evitar que aconteça. E o que causa um bloqueio energético? Ele vai bloquear o fluxo. Quando uma pessoa, por exemplo, tem o chakra laríngeo muito bloqueado, então a pessoa não consegue se expressar. Quando ela fala, os outros entendem que ela está sendo grosseira. Acontece isso às vezes, né? A pessoa ou ela gagueja demais, ou ela fala e ninguém entende, a outra pessoa tem que estar ali perguntando, mas o que você quis dizer mesmo e tudo mais, sabe? Ou às vezes um bloqueio no pensamento. Ah, eu sou burra mesmo. Ah, eu nunca aprendi direito matemática. Ah, isso pra mim é muito difícil. Ah, não, pensar é muito complicado, sabe? São frases assim que as pessoas acabam falando que vão interrompendo o fluxo, que deveria ser normal. Né? Poxa, existem sim pessoas geniais e fantásticas e grandes oradores, existem, mas existe uma maioria de nós que é mais ou menos bastante semelhante nas nossas capacidades, tanto cognitivas, quanto da forma como a gente se expressa, como a gente sente as coisas, né? Na questão de empatia. Então nós temos mais ou menos ali um padrão, vamos dizer assim. Não existe um padrão, mas é mais ou menos um intervalo que a gente consegue ser muito semelhante. Porque o que me leva a crer que eu tenho menos capacidade cognitiva do que as outras pessoas? O que me leva a acreditar que determinadas informações eu não vou conseguir aprender, entendeu? Isso são bloqueios energéticos. Às vezes são coisas que a gente escutou muito cedo, a gente nem lembra mais quem falou, o que falou, como falou, mas às vezes é uma comparação, né? Ah, tua prima é tão mais inteligente que você, né? Olha só o teu irmão, por que você não é concentrado da forma dele? Olha como as notas são diferentes, né? Poxa, você nunca tira um 10, agora o teu irmão, né? Todo dia, né? Aquela coisa. Então, quer dizer, são os bloqueios que se formam de forma externa, né, que outras pessoas dizem para nós o quanto nós não somos bons o suficiente em alguma coisa e nós acabamos acreditando nisso e isso forma, vamos dizer assim, a nossa verdade, tá? Só que no fundo, em essência, não é verdadeiro, tá? É uma informação que foi colocada ali, que nós aceitamos e que nós começamos a criar um ciclo para, vamos dizer assim, validar aquilo ali. Isso são bloqueios energéticos, porque de forma física e objetiva não há, tá? Sabe aquela coisa assim? Ai, não sei por que eu tenho tanta dor de cabeça, já fiz exame, já fiz isso, já fiz aquilo, já... Ninguém sabe me dar um diagnóstico. Então, poxa, será que a causa não está em outro patamar, tá? Nós temos várias dimensões. Aqui no canal, eu já falei em vários vídeos, assim, de várias aulas, sobre as nossas dimensões. A teoria das dimensões, principalmente dos 7 corpos, cada corpo é basicamente uma dimensão, tá? É uma teoria muito antiga, uma teoria hindu muito anterior. Aí tem gente que fala assim, ah, mas não existe só 7 corpos, existem vários outros corpos e tudo mais. Mas assim, vamos simplificar, aceitar esses 7 corpos para nós entendermos que nós temos pelo menos 7 dimensões, tá? E o que isso facilita na nossa vida? Nós entendermos que o nosso corpo físico, aqui embaixo, ele é a soma. Aí nós temos os termos somatização. Porque, eu tive aqui um problema muito grande aqui. Aqui ele vai numerar a partir do 4, do corpo mental superior. 1, 2, 3, 4 e 5 físico. Mas na verdade, é 1 aqui, Atma, 2, o corpo búdico, 3, o mental superior, 4, o mental inferior, 5, o astral, 6, o corpo etérico e 7, o físico, tá? Esse número aqui tá um pouco diferente, mas é isso. Então aqui, dentro do corpo físico, da soma,
nós temos a somatização do que vem anterior. O duplo etérico aqui é a sede dos chakras, é onde estão os chakras e os nadis. Então, quando nós equilibramos os nossos chakras, nós não equilibramos todo o nosso contexto, nós equilibramos uma parte. Os chakras são como centros de energia, são como pontes. Então, por exemplo, tá? O meu chakra cardíaco, ele vai ser uma ponte, por exemplo, específica para o meu corpo astral, que seria das minhas emoções. Agora, o meu chakra cardíaco, ele é bastante bloqueado. Eu não consigo, tenho problema de confiança, então eu não consigo gostar das pessoas, eu não consigo deixar que elas se aproximem de mim. Eu sempre fico assim, testando muito até eu achar que eu realmente gosto, até eu entregar uma amizade para essa pessoa, é uma coisa assim, bem difícil, bem demorada. Aí eu bloqueio aqui, aí eu já não falo de mim, aí eu fico pensando que a pessoa em qualquer momento pode me trair, tem problema de confiança lá no básico, enfim, é toda uma sistemática. Quando o meu astral, por mais que ele sinta afinidade por essa pessoa, ele vai trazer isso para mim, para a soma, para o meu corpo físico. Mas no duplo etérico existem todos esses bloqueios, tá? Então não consegue nem passar pela empatia, eu não consigo falar de mim, mesmo que eu goste muito, eu sinto uma afinidade com essa pessoa, assim, nossa, parece que eu conheço ela há muitos anos, mas mesmo assim eu não consigo me expressar da forma como eu faria se eu não estivesse com esse bloqueio, tá? Então, assim, os corpos, eles são as nossas dimensões. E para ilustrar isso daí, eu vou trazer um exemplo, tá? Vamos dizer que, por exemplo, eu estou lá num almoço na casa de uma tia minha, tá? E tô eu, meu marido, minha filha, e essa tia fez uma panqueca nesse dia, então chamou os meus primos, que são os filhos dela e tal, estamos lá conversando e tal. Entra minha prima e fala assim, nossa, é aquele teu ex-namorado, fulano de tal, gostava tanto de panqueca, né? E fica aquela coisa. Fala, por que ela falou isso? Vai me causar problema pro domingo inteiro. Ou pro mês inteiro. Nunca mais vou poder fazer panqueca na minha casa porque agora tem essa situação, né? E eu vou escutar um mês ali aquelas coisas. E eu fico com raiva dela. Eu falo, por que falar? Que desnecessário, né? Não tinha nada a ver com coisa nenhuma. Então, assim, qual foi o fato em si? Ela, inocentemente ou não, com intenção ou não, tanto faz, chegou e me expôs na frente de todo mundo. Uma situação que já tinha passado, que não convém falar agora, que vai me causar problema, e eu me sinto envergonhada. Eu me sinto com raiva dela, eu me sinto numa situação ali que eu não sei nem o que responder. O que eu tenho que responder nessa situação? Falar, eu não lembro. De quem você tá falando? Por que você perguntou isso? Como que eu vou reagir nisso daí para, vamos dizer assim, minimizar o meu problema, né? Vamos dizer assim, do meu marido ciumento, que vai ficar me cobrando aquilo ali. Então é por isso que você gosta de fazer panqueca? Então é por isso que não sei o que lá. Né? Então, foi um fato, uma situação que aconteceu. Então, eu vou interpretar aqui no meu mental inferior que essa minha prima fez por maldade. Eu vou sentir aqui no meu astral muita raiva dela. Eu sinto raiva, eu vou bloquear meus chakras. Então, quer dizer, eu tenho uma vontade de agredir ela, de alguma forma, de palavras, ou de me vingar, ou de fazer alguma forma dela. O meu corpo já não vai reagir da mesma forma, né? Ele pode guardar essa memória de que, nossa, que indigestão agora, né? Agora vamos ter que aguentar isso daí. Então, eu trago para mim as várias dimensões um fato, uma interpretação de um fato. Mas, veja, a interpretação que eu dou a esse fato, ela é dentro de mais ou menos de como eu enxergo essa minha prima, de como o meu marido vai interpretar isso, enfim, eu tô ali em várias situações também. Eu estou numa relação com os outros agentes ali da coisa, tá? Ok, mas isso ficou lá. Só que, quando eu tenho raiva dela, a raiva
dentro assim desse corpo astral pode ser muito desproporcional, porque eu já passei por isso antes. Eu já fui, vamos dizer assim, colocada em checkmate na frente de várias pessoas, colocada na saia justa e eu não sei, não soube me livrar bem disso, ou isso me trouxe consequências que, vamos dizer assim, não precisava ter, sabe? Então eu vou trazer todo esse aspecto que está ali ancorado no meu astral, que está ancorado nas minhas experiências, daquilo que eu lembro do meu mental inferior, eu vou trazer tudo aqui. E às vezes pode ser que essa prima não tenha feito isso uma vez só. Então eu tenho outras questões ali que vão remoendo. E a minha reação, a minha soma, a forma como eu transpareço isso pode não ser nada positivo. Por quê? Porque tem aqui um contexto anterior de muita ferida emocional, de muitos buracos nessa aura, muitos bloqueios. Tudo o que causa, tudo que é contrário àquilo que é amor, que é saudável, vai me trazer bloqueio. Então, se eu tenho uma emoção negativa em relação a essa prima, eu tenho um bloqueio em relação a ela. Eu tenho um bloqueio no meu chakra, porque eu tenho ali, vamos dizer assim, um desamor, tá? Mesmo que eu não odeie ela, tá? Eu posso respeitar ela, tudo, mas não gosto muito não. Se fosse para eu chamar na minha casa, eu não chamaria, tá? Mais ou menos assim. Então, sim, existe uma questão ali a ser resolvida. Só que especificamente é com ela? Ou isso já não aconteceu outras vezes na minha vida? Esse momento foi só mais um. Que eu vou reforçar esse bloqueio de, no caso, eu ser exposta na frente de várias pessoas, me sentir envergonhada, me sentir colocada em saia justa, me sentir ali, vamos dizer assim, acusada de alguma forma e ainda ter que sofrer as consequências disso. Será que isso foi uma vez só? Por que aconteceu de novo, né? E eu vou interpretar aqui em várias dimensões. Como eu me sinto no astral? O que eu penso no mental inferior? Como é meu relacionamento com essa pessoa X, com essa pessoa Y? Isso já aconteceu algumas vezes. Como meu corpo reage? Né? Não consegui terminar o almoço, deixei ali, sabe? Então, quer dizer, quando eu me sinto incomodada com alguma coisa, meu estômago já fala, não quero nada, não quero, vou ficar o dia inteiro sem comer, porque eu tô, sabe, indigesta, não engulo essa situação, não consigo entender isso daí, não consigo digerir isso daí, tá? Como que tudo isso vai acontecer, vai fazer parte do meu contexto atual. Só que ok, aí o tempo passa, né, dentro do meu mental eu por algum motivo eu consigo me reconciliar com essa minha prima, eu entendo o posicionamento dela, não, é porque uma semana antes o marido dela se encontrou com o ex e daí eles conversaram, e na hora ela falou sem pensar e tal, não, entendi. Mas será que a minha raiva aqui no corpo astral foi resolvida também? Será que eu consegui substituir essa raiva por um outro sentimento, tá? Então são questões diferentes. Ah, mas eu posso rezar por ela aqui no Atman, né, no búdico, a minha dimensão espiritual. Pode, mas será que as tuas orações te fazem uma pessoa melhor? Ou às vezes tem gente, né, que reza para que o outro se dê mal, que reza para que aconteça tal coisa, sabe? Uns absurdos assim, mas tem. Então, assim, você sempre reza pelo bem da pessoa, ou você reza para que ela nunca mais apareça na tua frente, né? Então, a dimensão emocional vai ser diferente da mental, vai ser diferente da espiritual. E será que depois de mesmo passado muito tempo, você, na casa da mesma pessoa, consegue ter um almoço tranquilo? Você voltou a fazer panqueca e conseguiu não ter indigestão depois de comer esse alimento, entende? Ah, mas não tem causa relacionada. Não tem. Nunca fui alérgica a nada que, vamos dizer assim, compunha a panqueca, nem a lactose, a ovo, a nada. Mas, de repente, né, eu começo a desenvolver alguma coisa ali. Por quê? Porque o meu corpo está reagindo de alguma forma.
E de que forma que esse corpo vai reagir? A soma vai reagir. Às vezes, da forma como é mais rápido, é mais objetivo. Então, no caso, se eu sempre tomo, quase todos os dias, eu tomo um líquido que não é um suco natural, que está cheio de sódio, cheio de açúcar, cheio de acidulante e conservante, meu corpo vai demorar uns 2 dias para jogar todas essas toxinas fora. Só que eu não fico 2 dias, né, vamos dizer assim, limpando esse corpo daquilo que eu tomei que não deveria. Eu continuo tomando o mesmo líquido, continuo comendo comida gordurosa, continuo comendo comida com excesso de sal. Então, eu continuo sobrecarregando esse corpo, tá? Fisicamente, eu estou trazendo dano para ele, de forma bastante objetiva. Eu não preciso ter uma emoção ruim. Nossa, hoje eu tô tão feliz e grata, não sei por que eu tenho dor no estômago, né? Por quê? São coisas acumuladas, são coisas, vamos dizer assim, plantadas a longo prazo disso tudo, né? Ok. Quando chega no físico, na soma, qual dos meus órgãos está mais debilitado por conta dessa rotina, por conta desses hábitos ruins que eu tenho na minha alimentação? Ah, o fígado. Então, por qualquer coisinha, eu já tenho problema no fígado, então tá difícil, tá bem complicado, mas eu não sei, né? Fígado é sede da raiva, mas eu nem tenho tanta raiva assim. Não, mas come gordura, come sal, açúcar em excesso, tudo em excesso. Então não adianta às vezes só cuidar aqui do corpo astral, tá? O corpo astral pode estar assim tentando vibrar nas emoções mais interessantes, mais puras. Mas se o corpo físico também é alimentado com elementos ruins, aonde vai estourar isso tudo aqui, as minhas mágoas do passado, os meus pensamentos ruins, as minhas interpretações sobre as coisas que as pessoas falam comigo, é em determinados lugares do corpo físico onde está mais debilitado. Por quê? Às vezes por hábitos objetivos, físicos, que dá para entender. Ah, mas eu não consigo resistir, eu tenho que comer um brigadeiro por dia. Tá? Então é isso. Poxa, mas eu nem como tanto assim, como que eu tenho diabetes? Mas daí por aí, né, no corpo astral ali, uma pessoa que tá desiludida, tão frustrada com tudo, tão de saco cheio, tão isso, né, aquela coisa assim, perdeu a doçura de tudo, da vida, e você tem um pouquinho de predisposição, já vai, tá? Então é mais ou menos esse ciclo. As dimensões de nós somos 7 no mínimo. Então é sempre um contexto. Qual é o contexto? Eu trago dentro do meu presente o que já aconteceu para mim no meu passado. Então, nessa história que eu contei, né? O que vai acontecer no meu relacionamento com essa prima? Como eu vou começar a me sentir em relação a ela? Ah, não, tá tudo bem, a gente fez as pazes e tal, mas nunca mais consegui fazer panqueca nem comer panqueca, tá? Por quê? Porque eu passo mal. Não sei, passo mal, ou é por causa do queijo que colocam no meio, ou é por causa da massa, ou algum motivo tem porque eu passo mal. Então, quer dizer, ainda está registrado ali no corpo físico aquela lembrança ruim, aquela mágoa ruim. Então, as dimensões, elas se interconectam e elas, sim, elas vão estar se comunicando, mas o bloqueio em uma dimensão, no mental inferior, vai ser diferente do bloqueio no corpo astral. Tá bom, entendi o que ela fez, ela não fez por maldade e tudo mais, mas eu ainda sinto muita raiva dela. Não consigo, nossa, me causou problema por um mês ali, até hoje o negócio assim tá tendo problema. Ok, mas esse foi a primeira situação disso na sua vida? Não teve um passado ali em relação a ela ou em relação a essa mesma situação de você ser colocado em saia justa na frente de várias pessoas, tá? Então, isso é que precisa ser olhado. O que em mim ainda sintoniza com essa situação?
como está o meu presente, como eu estou agora, o que eu preciso mudar agora. Às vezes, é aqui uma ferida no corpo astral das minhas emoções que eu me sinto sempre envergonhada. Então, como eu preciso, aqui ó, o que eu preciso aprender? O que eu preciso evoluir com isso? Qual é a lição? Para quê? Para desfazer esses bloqueios de vez, para reatar os laços de amor que precisam ser reatados, para que não volte a acontecer. Ou, se voltar a acontecer, qual é a minha interpretação? Como eu preciso reagir? Será que eu preciso me impor nessa situação e falar: escuta, fulana, olha, eu acho que você não deveria falar isso que você falou, tá? Eu acho que foi bastante infeliz esse seu comentário. Ou então falar: tá, ok, o que você quer que eu responda pra você, tá? Nisso que você me disse. Devolve, enfim, o que eu preciso aprender? O que eu preciso reagir diferente para que essa situação de que alguém venha e me coloque numa saia justa na frente de todo mundo, me confronte na frente de todo mundo, o que eu preciso fazer para essa situação parar de acontecer? Eu preciso ver aqui, dentro do meu corpo mental inferior, né, dos meus pensamentos, de que forma que eu tenho que interpretar isso daí? De que forma que a minha razão precisa reagir para que eu tire esse bloqueio de eu sempre ficar irritada, de eu sempre querer vingança? O que eu preciso mudar dentro do meu astral? Será que eu preciso parar de sentir vergonha? Mas, gente, foi ela que voluntariamente falou a besteira? Por que eu tenho que ficar com vergonha? Por que eu tenho que pagar o pato? Às vezes é assumir o passado, é falar assim, e daí? E daí? O que isso tem a ver agora? Fulano, não vou ficar com raiva de você, mas foi bem inconveniente, né? Então, quer dizer, estabelecer limite, falar: não, você não pode falar tudo aquilo que você quer na hora que você quer, para as pessoas que você quer, sem pensar nas consequências. Olha, cuide melhor daquilo que você está falando. Ah, mas a pessoa não vai gostar de mim por isso. Não, mas você gostou daquilo que ela falou para você? Também não. Então, é uma oportunidade você impor limite ali. Não, você não pode falar tudo o que você quer para mim e eu tenho que aceitar. O que eu preciso aprender? Qual é a reação que eu preciso ter diante dessa situação que acontece de forma rotineira, que acontece às vezes de forma cíclica na minha vida, para que ela pare de acontecer, para que eu consiga entender o que eu preciso aprender com isso, o que eu preciso desbloquear na minha vida, porque evolução é isso daqui em fluxo perfeito, tá? Então, o que eu preciso fazer disso daqui para que eu consiga trazer um resultado diferente? É isso que vai quebrar esse ciclo ruim. É isso que vai quebrar a minha interpretação, tá? E vai me trazer aqui uma aura equilibrada, vai me trazer aqui aquilo que vem de fora, por mais que o outro tente estar me acusando, tente estar, como que eu posso dizer assim, me atingindo, não me atinge. Por quê? Porque eu estou em equilíbrio, ok, ele falou uma coisa que não devia, eu devolvo para ele com uma pergunta: o que você quer dizer sobre isso? O que isso tem a ver com o dia de hoje? Ou qual é a tua intenção ao falar isso agora, tá? Então, o que eu preciso aprender para quebrar isso daí? E uma das técnicas que eu acho muito interessante é, antes de dormir, tá? Isso eu ensino lá no curso, para quê? Para que a gente consiga executar aí algumas técnicas dentro da radiestesia. O grande instrumento da radiestesia é a mente. Quando nós conseguimos estar em equilíbrio, estar bem, nós tiramos um tempo para que essa nossa mente esteja organizada. Quando ela está organizada, ela consegue receber as respostas certas. Quando eu consigo educar essa mente para que ela faça o que eu preciso que ela faça e não que ela faça simplesmente o que ela quer o tempo todo, que é o que normalmente acontece, né? Ela traz interpretação, ela fica falando, ela tá o tempo todo pensando, trazendo preocupação. Não, eu vou equilibrar essa mente para que ela fique onde eu quero que ela esteja, tá? Ok, ela está em equilíbrio, ela está bem.
eu vou usar a técnica da visualização. Então, por exemplo, poxa, hoje lembrei demais daquela situação lá naquele almoço na casa da minha tia. Então, eu vou me visualizar dentro do mesmo contexto. Veja, você vai educar sua mente. Agora, a gente vai lembrar daquele momento específico. Ok, lembrei o que eu estava fazendo, o que eu estava vestindo, o que aconteceu, quem estava do meu lado, quando aconteceu o fato e como eu reagi. Eu consigo me ver como eu reagi. Quando a gente se distancia, quando a gente analisa a própria reação, só isso já traz uma grande luz na nossa vida. Poxa, eu acho que eu não reagi da forma como eu deveria ter reagido. Ok, então vamos voltar à visualização. Você está lá na casa, está lá almoçando, essas pessoas estão do seu lado e tal. Antes dessa pessoa chegar, como que você vai reagir de outra forma? Eu acho que talvez o mais adequado seria eu devolver uma pergunta para ela, falar: fulana, o que você quer dizer com isso? Ou qual a sua intenção quando você falou isso agora? Porque eu não entendi. E daí você vai executar isso na tua visualização e vai, dentro da visualização, esperar a resposta que vem da fulana. Ok, e agora, como que eu respondo essa outra provocação que veio ali? Eu vou me manter equilibrado ou eu vou ficar com raiva e já falar um monte de coisa para ela, ou levantar da mesa com raiva, estragar todo o meu dia? O que seria, na minha visão, o melhor para eu conseguir me manter tranquila, me manter calma? Quer dizer, então eu não vou dar o poder da outra pessoa, dela estar ali estragando todo o meu dia. Eu vou estar tranquila. E repete isso daí até você conseguir um desfecho que você esteja satisfeito. Poxa, nesse dia, diante dessa provocação, diante dessa fala, daquilo que aconteceu, eu acho que o melhor era eu ter reagido de certa forma, assim, 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 tá? Então, você vai repetir isso daí. Porque a vida, ela não vai te dar exatamente a mesma situação, exatamente as mesmas pessoas comendo o mesmo prato, dali a um ano, exatamente no mesmo dia, no mesmo domingo. Não vai ser assim. Vai trazer uma situação semelhante, às vezes com outras provocações, com outros elementos irritantes. Elementos irritantes remetem ali a dores, né, a buracos, a falhas dentro da nossa aura, dentro das dimensões emocionais, dentro das dimensões espirituais, mentais, dentro dos nossos bloqueios de chakras, tá? Enfim, vai trazer alguma coisa semelhante, mas poxa, eu já treinei tanto naquela visualização que quanto mais eu me manter tranquila, maior clareza mental eu vou ter para responder para a pessoa sem ficar me irritando. Porque se o gosto dele é me irritar, quanto mais irritada eu fico, mais alimento eu tô dando, mais, vamos dizer assim, recurso eu tô dando para ele para me irritar de novo. Então não, eu vou me manter tranquila. E eu vou deixar bem claro que quem está sendo inconveniente ali é ele, não sou eu. Então, poxa, né? O que está acontecendo? Eu vou reagir, eu vou visualizar isso daí até conseguir me manter em equilíbrio, me manter bem. E para que tudo isso? Para você viver melhor, só isso, tá? O outro é responsabilidade dele. Você é responsabilidade sua. Como você quer viver? Você quer viver cheio de bloqueios e a cada tempo você tem algum problema, a cada tempo você tromba com alguém que começa a querer te prejudicar, a querer falar as coisas que não devia? Ou você quer viver bem e conquistar as tuas coisas, conquistar a vida que você quer, ter saúde, ter bem-estar, tá? É isso, vamos dizer assim, é o grande efeito colateral da gente se manter mais equilibrado. É a gente viver melhor, tá? E isso a radiestesia vai conseguir acessar dentro da mesa radiônica. A gente consegue perguntar essas questões, tá? Se existe algum bloqueio mais profundo, né? Aqui eu falo, né, de vida passada, vida presente. Então, quer dizer, aonde está isso daqui? Às vezes é um evento do passado.
que vai possibilitar que eu sempre caia nesse tipo de situação, de alguém vir e me confrontar na frente de todo mundo e me deixar, vamos dizer assim, envergonhada. Enquanto eu não curar esse padrão, vai continuar se repetindo. Quando eu curo esse padrão, pode ser que eu passe pela mesma situação, uma situação semelhante, mas eu sei lidar com isso, e a pessoa também vai parar de me incomodar, porque como eu reagi de uma forma que não foi conveniente para ela, não fui eu que fiquei brava, irritada o dia inteiro, né? Eu devolvi a provocação, então ela vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo, antes dos outros também pegarem o mesmo viés e falar assim, nossa, se eu provocar, ela fica irritada o dia inteiro. Quer ver? Né? Então é isso, gente. A gente tem que curar a única pessoa que nós podemos, que é a nós mesmos. Depois o restante vai se modificando conforme a nossa frequência vai se ajustando, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.